Olá, queridas amigas e queridos amigos. Sejam todos bem-vindos nesta série que nós estamos iniciando agora sobre reflexões éticas e morais sobre as questões constantes no Livro dos Espíritos, obra esta organizada por Allan Kardec. Nesta obra, Kardec inaugura toda a ética espírita como uma definição, que é ao mesmo tempo metafísica e moral. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esta não é uma definição exclusivamente espírita. Ela é apresentada também de forma bastante semelhante, em sua essência, por três grandes pensadores europeus: Tomás de Aquino, René Descartes e Baruch Spinoza. Mas o espiritismo, é o que nós vamos ver nas nossas conversas, nos nossos diálogos rápidos e minutos, tem sua própria interpretação e aplicação prática no dia a dia. Normalmente, esse tipo de abordagem não é muito utilizado nos centros de estudos doutrinários. Embora breve, esta resposta, como nós estamos vendo, contém fundamentos éticos profundos, dos quais decorrem os principais valores morais do Espiritismo. Vejam a importância dessa primeira questão. Evidente que não pretendemos esgotar a análise que essa questão permite. Vamos destacar alguns dos principais aspectos éticos e morais que podem ser extraídos de uma análise mais reflexiva. Com isso, estimulando para que esta questão seja debatida, por exemplo, em grupos de estudos doutrinários. Então, nós temos como primeiro princípio importante que podemos extrair dessa questão é Deus como inteligência suprema. Isso remete a uma interpretação de ordem, sentido e finalidade moral. Daí podemos extrair o primeiro aspecto ético, espírita, muito forte nesta questão: racionalidade da fé. É a fé raciocinada, é a fé que é construída a partir do saber, a partir do conhecimento, e não da crença sem base de estudo. Ao definir Deus como inteligência, Kardec afasta concepções antropomórficas, ou seja, de formas humanas e arbitrárias. Com isso, implica que podemos extrair algumas questões interessantes. Primeiro, o universo é regido por leis sábias. Nada ocorre por capricho. O bem e o mal obedecem a uma ordem moral inteligível, compreensível por todos. Daí podemos sintetizar o primeiro valor moral dessa questão: confiança racional na justiça divina. Tem outro princípio muito importante que podemos extrair dessa questão, é nós vermos Deus como causa primária. Isso nos remete a uma responsabilidade moral. Daí podemos deduzir o aspecto ético, causalidade e dever. Ora, vamos raciocinar. Se Deus é a causa primária, tudo o que existe segue leis derivadas dessa causa. Ora, no campo moral, isso significa nossos atos têm consequências. A responsabilidade é pessoal. Não há privilégio, favoritismo ou acaso moral. Sintetizando um outro valor moral importante dessa questão, podemos resumir em responsabilidade individual diante da lei divina. Todos nós somos responsáveis individualmente diante desta lei. Outro princípio interessante e importante que podemos extrair desta questão é a unidade da causa divina. Isso remete, a uma compreensão que há uma igualdade entre todos os espíritos. Daí podemos extrair o aspecto ético dessa questão: igualdade espiritual. Uma única causa suprema implica que todos os espíritos têm a mesma origem. Nós somos espíritos.
Não existem almas criadas más ou privilegiadas. Nós que vamos construindo todo o nosso arcabouço moral, conforme as nossas várias encarnações. As diferenças decorrem do progresso, não da criação. Daí podemos resumir outro valor moral importante dessa questão: igualdade, fraternidade e respeito ao outro, ao próximo. Tanto em falta, né, no nosso cotidiano atual. Finalmente, nós temos um outro aspecto que podemos explorar, existem vários, mas vamos resumir nesses. Deus como princípio de unidade. Isso remete a uma compreensão de concórdia e harmonia. Daí podemos resumir um aspecto ético fundamental, que é a harmonia universal. Se olharmos para esse universo infinito, podemos daí refletir que tudo procede de uma mesma fonte. A discórdia nasce do afastamento da lei divina. Por outro lado, a concórdia resulta da sintonia com essa lei. Resumindo o valor moral, temos fraternidade, cooperação e paz, que são valores espíritas fundamentais. Então, fazendo uma grande síntese dessa questão número 1, que é Deus, né, nos remete o seguinte, que a definição inicial de Deus, embora concisa, resumida, muito curta, né, estabelece, como vimos, toda a base moral do Espiritismo. Vamos ver alguns tópicos importantes que compõem essa base moral espírita. Primeiro, Deus é racional. A moral é compreensível por todos. Deus é causa. Somos responsáveis individualmente. Deus é único. Só há um Deus. Daí podemos extrair: todos somos irmãos. Deus é justo. Não há castigos eternos. Não há sofrimentos eternos. Tudo passa. Deus é inteligente. A vida tem um sentido. Muitas vezes não o compreendemos, mas a nossa vida tem um sentido. Então, em termos éticos, podemos fazer um grande resumo, que a questão número 1 ensina que viver moralmente é alinhar-se de modo consciente e livre à inteligência suprema que rege o universo. Este era um grande resumo dessa primeira questão e vamos seguir nos nossos próximos encontros refletindo sobre as demais questões. Até a próxima!